temple. Hallelujah. As you can hear, I have a cold. And so I'm going to have to whisper the gospel tonight. But there'll be thunder through my interpreter. It's an amazing thing to think that I have the privilege of being the first one to preach in your new temple. Pregar nesse novo templo. I beat both Pastor Roster and Dickie to the pulpit. E, eu não estou conseguindo ouvir bem. Ele está dizendo que ele está falando sobre ele ter vindo antes do pastor Roster e do pastor Dick aqui. Well, tonight it is most fitting that we have the subject that we do, the Reformation and Christology. Hoje nós temos o assunto que é a reforma e a cristologia. The first sermon in your temple O primeiro sermão no seu templo is most fitting, Pastor, would be on Christ. é mais adequado ao pastor, que é o pastor aqui, que está em Cristo. Christology is the study of the person and work of Christ. A cristologia é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. And I want to read from Hebrews chapter 9 and verse 14. Eu quero ler Hebreus 9:14. Eu vou ler Hebreus 9:14. Diz assim a palavra de Deus: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. From the time of the Reformation, there have been two great emphases that have come from the Reformation about Christ. One of them is from John Calvin, and that he spoke of. Desde a reforma tem havido muita ênfase. Ele está dizendo que fez a mesma coisa com o Heitor. Então, desde o início da reforma tem havido muita ênfase nessas doutrinas da reforma, principalmente vindo de João Calvino. Principalmente vindo de João Calvino. Well, 2 nights in a row I've done it. 2 nights in a row I have done it. Ok. Essa noite nós todos vamos ouvir sobre isso. It's a wonder that anybody will translate for me. Ele está dizendo que será que todos poderiam traduzir para mim? E dá só um pouquinho mais de retorno aqui, que tá. Acho que vocês estão ouvindo melhor do que eu. Union with Christ. União com Cristo. Christ is in us, but we are in Him. We're united with Him. Cristo está em nós e nós estamos nele, e nós estamos unidos com Cristo. But from the Reformation, Mas desde a reforma, there also came an emphasis on the atonement. Desde a reforma foi dada ênfase na expiação. And the first point that I want to make from our text tonight E o primeiro ponto que eu quero falar sobre o nosso texto hoje is what is described as penal substitution. é aquilo que é descrito como substituição penal. It is described in the verse. E isso é descrito nesse versículo. How much more shall the blood of Christ, Muito mais o sangue de Cristo, who through the eternal Spirit que pelo Espírito Eterno offered himself without spot to God. a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Penal means penalty. Penal significa penalidade. Christ's death by the shedding of blood A morte de Cristo e o derramamento de seu sangue is a sacrifice é um sacrifício that pays the penalty for our sin. que paga a pena pelos nossos pecados. The word substitution A palavra substituição is mentioned in the verse. é mencionada aqui nesse verso.
for it refers to the blood of Christ. se referindo ao sangue de Cristo. He is a substitute Ele é um substituto in the place of no lugar de sinners pecadores at the cross. na cruz. He takes the sinner's place. Ele toma o lugar dos pecadores. So it is called penal substitution. E isso é chamado de substituição penal. Now, the second thing that I want to stress A segunda coisa que eu quero falar is that everybody é que todo mundo has to do something with their sins. tem que fazer alguma coisa com o seu pecado. Because of the pressure of guilt in the soul, Por causa da pressão da culpa na alma. it is inescapable É inescapável that we will do something que nós... não tem jeito, nós precisamos fazer alguma coisa with our sins. com os nossos pecados. We may excuse them, Nós talvez possamos nos desculpar deles, rationalize them off, racionalizá-los. that is, say that our sins are not sins. Podemos dizer que os nossos pecados não são pecados. As sinners, Como pecadores, we attempt to do a number of things to find relief. nós somos tentados a fazer várias coisas para encontrar refrigério, From blazing guilt in our conscience. para aliviar o peso da culpa na nossa consciência. Our text says O nosso texto diz that God, through the blood of Christ, que Deus, através do sangue de Cristo, will cleanse our conscience. purificará a nossa consciência. The passage also says A passagem também diz that there are dead works. que existem obras mortas. Cleanse our conscience from dead works. Existem várias obras mortas na nossa consciência. I want to mention a few Eu, dead que- works. eu quero mencionar algumas obras mortas. There are many others that could be mentioned. Existem muitas outras que eu poderia mencionar. But remember that Christ Mas lembre-se que Cristo, made a divine atonement. como uma expiação divina, How much more shall the blood of Christ é muito mais pelo sangue de Cristo, cleanse our conscience? que Jesus Cristo, como expiação divina e pelo seu sangue, ele limpa a nossa consciência From dead works. das obras mortas. Now, I want to mention a few dead works. First of all, Primeira obra morta, there is scapegoating. What? Scapegoating. é algo como fugir das responsabilidades. Psychiatrists and psychologists who do not believe the word Os psicólogos que não creem na palavra say that people scapegoat other people. dizem que as pessoas se afastam, fala para as pessoas se afastarem de outras pessoas. That is because they recognize Isso é o que nós that this is a É o que game nós that people reconhecemos. play. A game that people play. É um tipo de jogo que as pessoas jogam. I want to call your attention to the Day of Atonement, Eu quero chamar a sua atenção para o dia da expiação, that day in ancient Israel o dia no Israel antigo, called Yom Kippur, que é chamado de Yom Kippur, que é o dia da expiação para os israelitas. and once a year, E uma vez por ano, the high priest of Israel o sumo sacerdote de Israel, could go into the Holy of Holies, ele podia entrar no Santo dos Santos. but also part of the ritual of that day, Mas como parte daquele ritual ali, ordained by God, ordenado por Deus, was that there were two goats. existiam dois bodes. God ordained or commanded that this procedure take place. Deus ordenava que esse procedimento acontecesse. And let me read you what happened to one of the goats. E eu vou ler para vocês o que acontecia com um dos bodes. Aaron Arão shall lay both his hands on the head of the live goat, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo,
confess over it the iniquities of the children of Israel, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, and all the transgressions todas as suas transgressões concerning their sins, e todos os seus pecados. putting on the head of the goat, E os porá sobre a cabeça do bode, and shall send it away into the wilderness e enviá-lo-á ao deserto, by the hand of a suitable man. pela mão de um homem à disposição para isso. Verse 22, Verso 22, Levíticos 16. the goat shall bear the iniquities Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades into an uninhabited land, deles para a terra, and shall release the goat in the wilderness. e o homem soltará o bode no deserto. So this is the picture, Essa é a imagem one of the goats, de um dos bodes. the high priest, Aaron in this case, O sumo sacerdote coloca sobre ele, takes his hands pega as suas mãos and lays them on the head of the live goat. e coloca sobre a cabeça do bode vivo. That is the picture Essa é a imagem of the cross of Christ. da cruz de Cristo. This is how. This is how. É assim que The sins of the nation of Israel os pecados da nação de Israel are now laid on the head são agora colocados sobre a cabeça of the goat. desse bode. This pictures our sins Isso prefigura os nossos pecados being laid upon the Lord Jesus sendo colocados sobre o Senhor Jesus at the cross. na cruz. There is more. E há mais. The man is chosen, O homem escolhido, and he takes the live goat, e ele pega o bode and he carries it into the wilderness e leva até o ambiente selvagem, so that it can never find its way back. para que o bode nunca encontre o seu caminho de volta. Now remember, Agora se lembre is that goat que aquele bode is carrying the sins of the congregation está carregando os pecados da congregação in the wilderness. para o deserto. It pictures Isso prefigura the Messiah, o Messias, Christ, Cristo, carrying our sins carregando, levando os nossos pecados into the wilderness para o deserto, para o ambiente selvagem, of forgetfulness, never to be found. para que ele nunca seja encontrado novamente. And so that is the scapegoat. E esse é o bode, tem um termo teológico, bode de expiação, se eu não me engano. É o bode expiatório, the scapegoat, é o bode expiatório. Christ is our scapegoat, Jesus Cristo é o nosso bode expiatório, for he bore our sins. porque ele carregou nossos pecados. Isaiah 53, Isaías 53, the Isaianic prophecy, a profecia messiânica de Isaías. the Lord O Senhor, has laid on him ele tomou sobre si the iniquity of us all. a iniquidade, as nossas iniquidades. 2 Corinthians 5:21, 2 Coríntios 5:31, for he made him porque ele se fez who knew no sin aquele que não conhecia pecado, to bear our sins, aquele que não conhecia pecado levou os nossos pecados, that we might become e para que nós nos tornássemos the righteousness of God. a justiça de Deus. Now, scapegoating is taking our sins O bode expiatório é pegar os nossos pecados and laying them on another person. e colocar sobre outra pessoa. It's false imputation. É a falsa imputação. Sin was imputed to Christ. O pecado é imputado sobre Cristo. The true imputation. A verdadeira imputação. This is false imputation. Essa é a falsa imputação. That is when sinners, Isso é quando os pecadores, to get relief from their guilt, para serem livres da sua própria culpa, make someone else fazem com que alguma outra pessoa the scapegoat. seja o seu bode expiatório. Hitler Senhor made the Jews fez os judeus his scapegoat. o seu bode expiatório. He took his sins Ele pegou os seus pecados. and scapegoated Desculpe, ele falou Hitler. the Jewish people. Ele disse que Hitler fez do povo judeu o seu bode expiatório. Ele pegou seus próprios pecados e colocou sobre o povo judeu. And that is scapegoating. E esse bode expiatório, isso é bode expiatório. And so this is what goes on in the human race.
Isso é o que tem acontecido na raça humana, apart from Christ's atonement. fora da expiação de Jesus Cristo. Varying degrees Variando em vários graus with varying people. nas pessoas. But everybody must do something with their guilt. Mas todo mundo tem que fazer algo com a sua própria culpa. We will do something with our guilt. Nós precisamos lidar com a nossa culpa. As we lay our sins wrongfully on others, Quando nós colocamos o nosso pecado de forma errada sobre outra pessoa, a second dead work emerges. uma segunda obra morta aparece, Self-atonement. que é a auto-expiação. For remember, Lembre-se the true atonement, que a verdadeira expiação, sin is laid on Christ, o pecado é colocado sobre Cristo, and He paid the penalty for our sins. e Ele paga a pena pelos nossos pecados. An atonement by blood. Há uma expiação pelo sangue. Self-atonement A auto-expiação is self-punishment. é a autopunição. The world is full of self-punishment. O mundo está cheio de autopunição. What I mean by that O que eu quero dizer com isso? is that we punish ourselves. É que nós punimos a nós mesmos. Why? Por quê? Because everybody Porque todo mundo must do something precisa fazer algo with their sins. com seus pecados. And so the temptation Então, existe a tentação is to punish ourselves. de nos punir a nós mesmos, It can take various forms, para que nós assumamos a responsabilidade, sometimes in a very conscious way, para que somos tentados de uma maneira muito consciente, sometimes in a more unconscious way. algumas vezes de uma maneira consciente, algumas vezes de uma maneira inconsciente. But it is self-punishment. Mas existe a autopunição. We can also punish others. Nós podemos também punir outros. We make them the scapegoat. Nós fazemos deles nossos bodes expiatórios. We try to make them the object of atonement. Nós tentamos fazer eles o objeto de expiação. Blame them, not assume responsibility for Culpamos eles e não assumimos a responsabilidade primeiro. ourselves. So we punish ourselves. Então, nós punimos nós mesmos, We punish others. nós punimos outros. Self-atonement is a dead work. A expiação própria é uma das obras mortas. We need to be cleansed from it. Nós precisamos ser lavados. Self-atonement and scapegoating goes on in families. A autoexpiação e o bode expiatório acontecem nas famílias. A husband Um marido may take his failures deve assumir as suas falhas. and lay them on his wife Um marido, ao invés de assumir suas falhas, coloca ela sobre a esposa and make her a scapegoat e faz da esposa o seu bode expiatório and treat her wrongly. e trata ela de maneira ruim. Vice versa or the other direction. Vice-versa, acontece o mesmo na outra direção. Wives may do the same. Esposas fazem a mesma coisa. Children may do the same. Crianças fazem isso também. They make their parents Eles fazem os seus pais the object of atonement. o objeto de expiação. It is very destructive. É muito destrutivo. We must bring Calvary into our homes. Nós precisamos trazer o Calvário para dentro dos nossos lares. And then we are free. E aí nós seremos livres. So we will not make anyone else E nós não faremos de nenhuma outra pessoa the object of atonement o objeto de expiação. to punish them Para puni-los for our failures por causa das nossas falhas. or perhaps their failures. Ou por causa das próprias falhas You'll deles. see that it's all in Christ. Você consegue ver isso? Tudo está em Cristo. I don't have to punish myself. Eu não preciso punir a mim mesmo. I don't have to punish anyone else. Eu não preciso punir nenhum outro. I'm free Eu sou livre in the blood of Christ. pelo sangue de Jesus Cristo. Do you see what liberation that blood brings? Vocês conseguem compreender tamanha liberação, tamanha liberdade que esse sangue traz? This will transform our families. Isso irá transformar as nossas famílias. If families got together around the cross As famílias reunidas ao redor da cruz. and by faith E pela fé, confess their sins confessando seus pecados to the Lord ao Senhor. and we're determined E isso será determinante. never E determinando nunca
to make any member of the family a scapegoat. E determinando nunca mais fazer de outro membro da família um bode expiatório. Never lay sin real or imaginary Nunca colocar pecados seus ou pecados imaginários on a member of the family. no membro de uma família, sobre um dos membros da família. Can you imagine what joy and glory Você consegue imaginar que alegria e glória would break forth in that family? e conforto trazido para essa família? Self-atonement is very destructive. A autoexpiação é muito destrutiva. Self-atonement occurs in churches. A autoexpiação acontece nas igrejas. We have a bad view of some brother or sister in Christ. Nós temos algum tipo de opinião errada, alguma visão errada de algum irmão ou irmã em Cristo. And we may be irritated with them. E talvez nós fiquemos irritados com ele. And we do not handle it biblically. E nós não lidamos com isso biblicamente. And so we may scapegoat them. Então nós fazemos deles nosso bode expiatório. This would be liberating for our churches. Isso seria libertador para as igrejas. In our cultures, E nas culturas, here in the 21st century, aqui no século 21, because of the breaking of God's law porque estão sendo quebradas as leis de Deus in a great way, de uma maneira muito forte. we see much self-atonement, Nós vemos muita autoexpiação, much self-punishment, muita autopunição, or the punishing of others. ou punição aos outros. Why? 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 Okay. Por quê? Because we must and we will do something with our guilt. Porque nós precisamos e nós iremos fazer algo com os nossos pecados. We were not made to bear it. Nós somos feitos para carregá-los. And so we are busy Então nós nos ocupamos scapegoating, criando bodes expiatórios, self-atoning, fazendo a autoexpiação, self-punishing. fazendo a autopunição. Christians can fall into this. Cristãos podem cair nisso. It is not the same as the unbeliever, of course, Não é a mesma coisa que um não crente, é claro. but it can be a temptation. Mas isso pode ser uma tentação. Where there is much guilt, Existe muita culpa, existe mais culpa. there will be much scapegoating. Onde existir muita culpa, existirá muitos bodes expiatórios And self-punishment. e autopunição. Self-punishment takes another form. A autopunição assume uma outra forma. A person Uma pessoa may do things that are deliberately destructive. Uma pessoa pode fazer coisas que são deliberadamente destrutivas. We do this Nós fazemos isso because we know that sin must be punished. porque nós sabemos que nós precisamos ser punidos. And without the divine atonement, E sem a expiação divina, it is a great temptation. isso é uma grande tentação. It is a miserable situation without Christ. É uma situação miserável sem Cristo. The ultimate act of self-atonement O maior ato de autopunição, de autoexpiação, self-punishment a autopunição is suicide. é o suicídio. In some cases, not all, Em alguns casos, não todos, it is an act of atonement. é um ato de expiação. It is the ultimate act of self-punishment and destruction. É o ato final de autoexpiação e autopunição. There is a strange and powerful verse E há um verso poderoso e estranho that is found in Proverbs 8:36. que é achado em Provérbios 8:36, It says, "All those who hate me que diz: todos aqueles que me odeiam love death." devem, todos aqueles que me odeiam amam a morte. All those, Proverbs 8. Tudo, Provérbios diz, todos é o que diz Provérbios. All those who reject the wisdom of God. Todos aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. It says they love death. Aqui diz que eles amam a morte. Say, well, that surely cannot be true. Essa verdade não pode ser verdade. Unsaved historians
Ok. Ele está dizendo que os professores de história que não são crentes have studied this, estudaram isso. and they see in the human race E eles veem isso na raça humana. an urge, Um desejo forte, a move um movimento, towards destruction. um desejo em direção à destruição. Where does that come from? De onde vem isso? Because God says Deus diz that sinners que os pecadores hate me, me odeiam. and when you do, E quando você faz isso, you will love death. você vai amar a morte. You will do destructive things. Você vai fazer coisas destrutivas. And if even it does not lead to self-destruction, like suicide, E mesmo que isso não te leve à autodestruição ou ao suicídio, it shows itself in many ways isso vai se mostrar de muitas maneiras. with self-punishing decisions. Em decisões de autopunição. The answer, of course, is the blood of the Lord Jesus Christ. The blood. A resposta, é claro, é o sangue de Jesus Cristo. My next point Meu próximo ponto is just that. é o seguinte. Next point is just that. Divine atonement is the answer. Ok. Ele está dizendo que o que ele acabou de dizer é o seu último ponto. Que a expiação divina é a resposta. This is how we get free. Isso é como nós nos libertamos. Christ said, I am come Jesus disse, eu vim that you might have life, para que vocês tenham vida. that you might have it more abundantly, E que vocês a tenham em abundância. overflowing life, Vida transbordante. eternal life, Vida eterna. a life not just of existing, Uma vida of de existência, but a quality of life não só uma vida de existência, mas uma qualidade nessa vida that is true life. que a torna verdadeira vida. I do not have to punish myself. Eu não preciso punir a mim mesmo. I do not have to punish you. Eu não tenho que te punir. Jesus bore the punishment. Jesus levou a nossa punição. Paid it all. Todo o peso ele levou. I couldn't pay it myself. Eu não posso pagar, eu não posso eu próprio pagar. I can't make somebody else pay it. Eu não posso fazer outro pagar por mim. Jesus paid it all. Jesus pagou o preço. All to him I owe. All to him I owe. Ok. É difícil de ouvir. Ele pagou. Ok. Ele está dizendo que Jesus pagou todo o preço e nós devemos tudo isso a Jesus. Tudo isso a Ele. Jesus paid it all. Jesus pagou o preço. All to him I owe. Tudo em nosso lugar. Sin, Nós devemos tudo a Ele. sin Pecado. had left a crimson stain. Red stain. Sin had left a red stain. O sangue deixou manchas vermelhas. He washed it. Ok. O pecado nos manchou, mas Jesus lavou. White as snow. White as snow. Ok. O pecado nos manchou, mas Jesus Cristo nos lavou e nos deixou brancos como a neve. Our text tells us O nosso texto nos diz that through the blood of Christ, que através do sangue de Cristo, he will cleanse or wash Ele lavou, ele embranqueceu ou lavou our conscience from dead works nossas consciências de obras mortas to serve the living God. para servi-lo em Deus. Before he went to Calvary, Antes que ele fosse ao Calvário, he was in a garden called Gethsemane. ele estava no jardim de Getsemane. The cross is coming very shortly. A cruz estava chegando And the Word of God says e a palavra de Deus diz that Jesus looked into a cup. que Jesus iria beber o cálice, And what he saw in that cup e o que ele viu nesse cálice made him, o fez, who never sinned, aquele que nunca havia pecado, made him o fez sweat drops of blood. suar gotas de sangue. Such was his agony and despair. Tal era a sua agonia e desespero. What was in that cup? O que havia nesse cálice? The Son of God O Filho de Deus
sweating drops of blood when he Suando, looked into that cup. suando sangue enquanto ele contemplava o cálice que ele haveria de beber. I will tell you what was in that cup. Eu vou dizer a você o que havia nesse cálice. Sin was in that cup. Pecado estava nesse cálice. The sin of sinners. O pecado dos pecadores. My sins were in that cup. Os meus pecados estavam naquele cálice. The sins of all who ever have believed, O pecado de todos aqueles que viveram and all who ever shall believe, e todos aqueles que iriam viver was in that cup. estavam naquele copo, naquele cálice. The wrath of God A ira de Deus was in that cup. estava naquele cálice. The wrath of God A ira de Deus against sin. contra os pecadores, contra o pecado. Sin would be charged to Christ. O pecado seria pago por Cristo, seria cobrado de Cristo, Laid on him as the scapegoat. colocado sobre ele como bode expiatório. And then, as we said last night, Então nós dizemos nessa noite, por último nessa noite, Romans 3:25, whom God set forth Romanos 3:25, o que Deus fez por nós, as a propitiation como a propiciação through his blood. através do seu sangue. When Christ takes our sins upon himself, Quando Jesus toma os seus pecados, os nossos pecados sobre ele mesmo, the wrath of God a ira de Deus will fall upon him, cai sobre ele. that it might not fall upon you, Ele não, a ira não vai mais cair sobre você. or fall upon me. Nem vai cair sobre mim. The lake of fire O lago de fogo was poured upon the Son of God. foi derramado sobre o Filho de Deus. He would be separated from God the Father. Ele foi separado, ele seria separado de Deus Pai. There's more in the cup. E havia mais nesse cálice. There's suffering. Havia sofrimento. There's sin in the cup. Havia pecado nesse cálice. The wrath of God against sin. A ira de Deus contra o pecado. And there is suffering in that cup. E havia sofrimento nesse cálice. Suffering beyond description. Sofrimento indescritível. It was more than a physical suffering, É mais do que sofrimento físico, which was terrible, que já era terrível, but it was the spiritual sufferings. mas era o sofrimento espiritual. The wrath of a righteous God A ira de um Deus justo consumed him consumindo ele at the cross. na cruz. And our beloved Lord Jesus E o nosso amado Senhor Jesus looked into that cup, olhou para aquele cálice, knowing that shortly sabendo que brevemente all that was in that cup tudo que estava naquele cálice would be his, seria dele. not because of his sin, Não por causa do seu próprio pecado, but because of ours. mas por causa do nosso pecado. And he looks into that cup E ele olhou para aquele cálice and he says, Father, e ele disse: Pai, if possible, se possível, let this cup pass from me. passe de mim esse cálice. But then he said, Mas então ele disse: Thy will be done. que a sua vontade seja feita. And the will of the Father A vontade do Pai, was that the Son que era o Filho, go to Calvary ir para o Calvário, and drink that cup e dry. beber aquele cálice. And Christ was willing to drink it all. E nesse momento Cristo o desejava beber completamente. As one theologian said, Como um teólogo uma vez disse, he drank damnation dry. e como uma vez certo teólogo falou, Jesus bebeu tudo aquilo que estava naquele copo até a última gota. The reformers Os reformadores believed this acreditavam nisso and proclaimed it. e proclamavam isso. Penal substitution. Substituição penal. One paying the penalty Um paga a pena in the place of another. no lugar do outro. There is a problem among believers E, há um problema entre os crentes that I want to share with you to encourage you if you know Christ. que eu quero compartilhar com você e encorajar você que conhece a Cristo. This is in the light of Christ's supernatural atonement. In the light of. Isso é sobre a expiação sobrenatural de Jesus. Believers Crentes can be more sin conscious podem ser mais conscientes do pecado than they are Christ conscious. do que conscientes de Cristo.
when Pastor Dickey and I were boys, Quando o pastor Dick e eu éramos garotos, we would hear the old Baptist preachers, ouvíamos os antigos pregadores batistas and they would say something like this, e eles diziam algo como isso, that no one que ninguém, ever gets saved uma vez salvo, without the conviction sem, of sin. que ninguém jamais seria salvo sem a convicção do pecado. No conviction of sin, Nenhuma convicção do pecado, no one will ever come to Christ. ninguém viria a Cristo. The work of the Spirit must be done in convicting the sinner. E que o Espírito faria é convencer do pecado. And so, what I am saying does not take away from that. E o que eu estou dizendo não é contra isso. What I am saying does not detract from the seriousness of sin. O que eu estou dizendo não nos afasta da seriedade do pecado. Even in the life of the believer. Mesmo na vida do crente, But mas it is still true ainda é verdade that we can be more sin conscious que nós podemos ser mais conscientes do pecado than Christ conscious. do que conscientes de Cristo. Concentrating on our failures Concentrados nas nossas falhas, does not enable us to overcome our failures. concentrarmos nas nossas falhas não nos permite vencer as nossas falhas. As believers, Como crentes, we must face our sins in our walk before the Lord. nós precisamos encarar os nossos pecados diante de nosso Senhor. But we must not be absorbed with our sins. Occupied. Nós não podemos estar absortos, ocupados apenas dos nossos pecados. Whatever you spiritually focus on, Seja o que você esteja espiritualmente focado, you will become more like. você tem que se tornar mais igual. Your sins, Ele está dizendo que aquilo no qual nós estamos espiritualmente focados, nós nos tornamos mais iguais a isto. if you look at your sin, Se você olha para o seu pecado, you become more like it. você vai se tornar mais igual a ele. Although we do not want to as children of God. E tudo que nós não queremos como filhos de Deus. Again, it does not help us to overcome sin and Satan. Isso não nos ajuda a vencer Satanás ou o pecado. If you look at Christ, Se você olhar para Cristo, you become more like Him. você vai se tornar mais igual a Ele. And you have power to overcome sin. E você terá força para vencer o pecado. He breaks the power of temptation. Ele quebra a força da tentação. What we focus on Naquilo que nós nos focamos is crucial. é crucial. The 16th century reformers Os reformadores do século XVI teach us nos ensinaram to look out para olhar to Christ. para Cristo. As believers, look out. Como crentes, olhem. That's what faith does. Isso é o que a nossa fé faz. That's what faith continually does. Isso é o que a fé continuamente faz em nós. Look out to Him. Olhe para Ele. Many of us Muitos de nós, may be haunted by something from our past. talvez assombrados por alguma coisa do nosso passado, It may be that one sin talvez seja um pecado that you simply cannot seem to get over. que você simplesmente não consegue vencer, não consegue esquecer. It troubles us to know Him. E isso nos traz problemas. Maybe we don't say anything to anybody else, Isso nos impede de ver o final, nos impede de ver o melhor nas outras pessoas. but it haunts us. Isso nos assombra. The answer to that, A resposta a isso, if you know Christ, se você conhece a Cristo, it's gone. isso já foi. And that one sin, E esse único pecado, that one sin esse pecado, is gone. já foi. All your sins are gone. Todos os seus pecados já foram. As far as the east is from the west, Da mesma maneira como o Ocidente se distancia do Oriente, they're buried in the depths of the sea. da mesma maneira quão profundos são os mares. He appeared, Christ. Christ appeared Cristo veio once uma vez. at the end of the ages Cristo aparecerá uma vez no final dos tempos to put away sin para colocar os meus pecados by the sacrifice of Himself. pelo sacrifício dele mesmo. Hebrews 9:26. Hebreus 9:26. Be free tonight. Seja livre hoje. This is the gospel.
Isso é o que Deus fala. It will never be brought up again Nunca será, os nossos pecados nunca serão trazidos de volta by Almighty God. pelo Deus poderoso. People might bring it up. People. What? Ah, ok. Pessoas talvez se lembrem, talvez tragam. But God will not bring it up. Mas Deus nunca se lembrará dos seus pecados. In this life, Nessa vida, in the life to come, na vida do porvir, and on that final day, e naquele dia final, when Christ comes quando Jesus vier, at His second coming, na segunda vinda, in blazing fire and glory, o Senhor em chamas de fogo, when all believers and unbelievers quando todos aqueles que creem e aqueles que não creem stand before the throne, ficarem diante do trono, face to face, face a face com o juiz, it will not be brought up. isso não será trazido. O seu pecado não será lembrado. Já se foi. Já foi pago. You are free. Você é livre. It's a closed issue with God. Isso é uma questão já fechada para o Senhor. By faith, Pela fé, believe the gospel. Believe the gospel. pela fé, creia no Evangelho. And make it a closed issue with you. E torne isso também uma questão fechada para você. Not tomorrow, Não amanhã, tonight. hoje, nessa noite. Then there are those that are haunted E existem aqueles que são assombrados by a certain season of sin. por umas certas temporadas de pecados. People will look back Pessoas olham para trás and they will remember those months or few years. e aí as pessoas se lembram daqueles poucos meses ou alguns anos They are ashamed of that season. e eles se envergonham daquele tempo. It was full of sin. Foi um tempo cheio de pecado And over again, e vez por outra a todo momento they think in their hearts and minds, eles pensam em seus corações e mentes: oh, if I could live those days over. se eu pudesse deixar esses dias para trás, esquecer desses dias. But you cannot. Mas você não pode. None of us can. Ninguém de nós pode. Nenhum de nós pode. The blood of Jesus, O sangue de Jesus, God's Son, o Filho de Deus, cleanses, washes ele nos limpa, nos lava from all sin. de todos os pecados. However short those days Não importa se foram dias curtos or long those days, ou dias longos, the blood of Jesus, o sangue de Jesus, God's Son, o Filho de Deus, cleanses nos limpa all sin. de todos os pecados. Your sin, De todo o pecado. my sin, O seu pecado, o meu pecado, it's gone. já se foi. That's the gospel good news. Essa é a boa nova do Evangelho. It was not an accident. Isso não foi um acidente. When Luther, Quando Lutero, Knox, Knox, Calvino and others e outros discovered the gospel descobriram o Evangelho and began to spread this astonishing good news, e começaram a espalhar essas notícias estonteantes, that Europe began to sing. a Europa começou Sing. a cantar. Why? Por quê? Because they were free. Porque você é livre. They're rejoicing. Eles se alegraram. Their hearts were full. Os seus corações estavam cheios. They had the assurance of forgiveness of sins Eles entenderam que havia perdão para os pecados and eternal life. e vida eterna. Havia certeza de perdão de pecados e vida eterna. I close by quoting from a Puritan, Eu fecho citando um puritano. and as you know, if you know anything about the Puritans, E como você sabe, se você sabe alguma coisa sobre os puritanos, they were not soft on sin. eles não pegavam leve com o pecado. Quite the opposite. É exatamente o contrário. A Puritan named Thomas Brooks Um puritano chamado Thomas Brooks said, disse: a Christian should wear Christ um cristão deve se vestir de Cristo. in his bosom, Deve se vestir de Cristo em seu coração as a flower of the light, como uma flor que desabrocha. for he is a whole paradise of delight.
porque Jesus é todo um paraíso de alegria. Now please listen to what Brooks says. Agora olha o que Brooks diz. He that minds not Christ more than his sin Aquele que não se preocupa mais com Cristo do que com o pecado, com seu pecado, can never be thankful nunca será agradecido or fruitful as he should. ou frutificará como ele deve. The Puritan was teaching, O puritano estava nos ensinando: look to Christ, olhe para Cristo, be absorbed with Christ, esteja absorto em Cristo, concentrate on Christ, concentre-se em Cristo, be absorbed with the forgiveness of sins. esteja absorto pelo perdão dos pecados. And they knew praise and thankfulness. E eles conheceram louvor e gratidão. Will break forth from your heart. E assim você conhece o louvor e a gratidão brotarão do seu coração. The message of the Reformation, A mensagem da reforma, the message of the Word of God, a mensagem da palavra de Deus, is not to be sin conscious, não é para que não sejamos focados no pecado, to be Christ conscious. mas focados em Cristo. That will take care of all sin issues in our life. Ele irá cuidar de todas as questões relativas ao pecado em nossas vidas. We'll hate sin even more. Nós odiaremos o pecado ainda mais. We'll confess our sins even more fervently. Nós confessaremos os nossos pecados ainda com mais fervor. But beyond that, Mas além disso, we'll be free. nós seremos livres. If the Son shall make you free, Que o Filho te liberte. you shall be free indeed. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. You shall know the truth, Você conhecerá a verdade and the truth shall make you free. e a verdade te libertará. Christ, Jesus Cristo, John 8. ok. Cristo em João 8, Verses 31, versículos 31, 32, 32 and 36. e 36. I quoted from him. Eu os chamo para Ele, Shall be free. para que vocês sejam livres. That's what I said last night. Pastores, eu disse na última noite Such good news. que essa é tão boa notícia. It's hard. É difícil até que os crentes creiam nela. One more biblical text. Mais um texto bíblico. 2 Peter 1. 2 Pedro 1:9. For he who does these things Aquele que suporta essas coisas, the things that we mentioned in 2 Peter 1. e as coisas que ele está mencionando em 2 Pedro 1, Glorious things. coisas gloriosas, From knowledge, self-control. desde conhecimento até autocontrole, So he who likes these things terá is short-sighted. aquele que perde essas coisas, o conhecimento e o autocontrole, Short-sighted. aquele que é cegado pela falta de ele está escrevendo para cristãos. Uma parte do verso, And has forgotten e aquele que se esqueceu, that he was cleansed, foi lavado. washed. Aquele deixa eu ler direitinho para vocês, a tradução ficou ruim. Em 2 Pedro 1:9 está dizendo: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, e ele está falando de coisas como conhecimento e autocontrole, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados. There it is. É isso. The Christian life does not flourish A vida cristã não floresce because we have forgotten porque nós esquecemos that we are washed que fomos lavados from our old sins. dos nossos pecados antigos. Believe the word tonight. Acredite na palavra nessa noite. Pastor, one more minute. Pastor, só mais um minuto. It is an amazing thing É uma coisa maravilhosa that when we arrive que quando nós chegarmos no céu,
We of course will be face to face with the Lord Jesus. E nós estaremos, claro, face a face com o Senhor Jesus. Are you aware Você está ciente He still bears the wounds of Calvary? que Ele ainda carregará as feridas do Calvário? Those songs, his bleeding scars. Aquelas cicatrizes que doeram inexplicavelmente, They're not scars. elas não são cicatrizes. Não serão cicatrizes. Ele carrega as feridas na cabeça da coroa de espinhos. Ele carrega as feridas nas mãos dos pregos. Ele tem as feridas nos pés. Ele ainda tem a ferida do seu lado, daquela lança daquele soldado. E quando nós o contemplarmos em toda a sua glória, a crucificação sendo ali presente, a crucificação, o sepultamento e a ressurreição e a ascensão ao céu, tudo isso assentado na mão direita de Deus Pai. Você o verá glorificado. Você verá um Cristo glorificado, porém ferido. E nós, crentes, que vencemos o pecado em nossos espíritos redimidos, em nossos corpos ressurretos, corpos glorificados, não teremos nenhum dos efeitos do pecado. Todos os efeitos de doenças, todo o envelhecimento, acidentes, nós teremos corpos que não apresentarão nenhuma dessas marcas. E ainda assim, aquele que bebeu do cálice, que não fez nada pecaminoso, irá para sempre diante de nossos olhos carregar essas feridas. E será para sempre 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos. Quando nós olharmos para Ele, não, nós saberemos. É por causa disso. Foi por causa dele. We will know. Nós saberemos. E foi por causa do Calvário. Nós vamos adorá-lo. Eras para sempre e sempre. E nós nunca envelheceremos. Olhando para o homem ferido, nós nos veremos sem nenhuma marca ou ferida. Isso é precioso para a sua alma. Those who know Him Aqueles que o conhecem will be precious sabem que isso é precioso to their souls. para as suas almas. Vamos orar.